Ao final da partida ficou uma sensação que até o Marcão comentou sobre isso, mas eu tinha a mesma sensação que o Marcão, Bigode, que se fosse, sei lá, uns 15 times do futebol brasileiro neste momento, o Flamengo perderia o jogo de ontem da mesma forma que foi contra o Bragantino. Se o Flamengo tivesse que enfrentar o Bragantino de novo ontem, a gente perderia de novo de uma forma humilhante para o Bragantino. Se a gente enfrentasse... Ó, tu nem viu também o jogo Palmeiras e Botafogo, né? Tu não viu, provavelmente. O jogo foi péssimo. O Botafogo não jogou bem contra o Cuiabá e venceu, e não jogou bem contra o Palmeiras e venceu. O Rafael Veiga perdeu o pênalti, o jogo foi uma merda. Literalmente assim, o Palmeiras é chuveirinho na área o tempo inteiro, é bola tentando cruzar a bola o tempo inteiro, e o Botafogo jogando, fez o gol e jogou no contra-ataque o tempo inteiro, perdeu inúmeros gols. Os dois times não estão fazendo nada de assim anormal, Bigode. Nada de anormal. Mas tem uma coisa, Bigode, que você vê no jogo deles que você não vê no jogo do Flamengo. Sabe o que é? Vontade. O jogo do Flamengo, você não vê vontade alguma dos caras dentro de campo. O jogo de ontem contra o Santos, o Flamengo só vence o Santos porque o Santos está brigando para não cair. Ontem, o Paulo Turra estava assistindo o jogo e o Paulo Turra deve ter pensado o seguinte: que merda eu fiz da minha vida para assumir o Santos? Bigode, ontem eu vi o Marcos Leonardo do Santos virando as costas para a jogada, irmão, desinteressado no jogo. Não tinha um jogador interessado naquele jogo do Santos de ontem. Bigode, ontem o Everton Ribeiro fez um gol de cabeça livre. Ontem o Cebolinha bateu na entrada da área sem ninguém. O Pulgar recebeu uma bola do Gerson sem ninguém marcando. O time do Santos é uma merda. É literalmente talvez pior do que o Coritiba, irmão. O time do Santos é bananada. E o Flamengo conseguiu tomar 2 gols do Santos. O Flamengo conseguiu a proeza de quase perder pontos para esse Santos horroroso. O Santos, eu posso garantir, se o Santos enfrentar o Vasco de novo, o Santos venceu o Vasco por 1-0. Eu acho que se o Santos enfrentar o Vasco de novo, se bobear, o Vasco ganha. Porque o Santos é horroroso. Muito ruim, Bigode. Assim, horrível. O Flamengo deu um gol para o Santos de lateral. O Ayrton Lucas arremessa, recebe de volta, erra o passe e toma um contra-ataque. E o segundo lance é um cruzamento para a área, uma cabeçada do Matheus Cunha. Coitado do Matheus Cunha. Espalmou a bola no pé do cara e o Flamengo tomou o gol. Bigode, o jogo de ontem, para mim, só serviu para uma coisa, ó, o que o ET Bilu falou. A gente se livrou de gastar 12 milhões de euros num cara que não consegue ser titular no Santos. Este Santos. O Ângelo não consegue ser titular naquela merda que a gente viu ontem. E o Flamengo conseguiu ser mais desinteressado. Bigode, um time compromissado com a partida venceria aquele jogo ontem por 4 ou 5-0. Se fosse o Bragantino contra o Santos, era outro 4-0. Eu te garanto que era. E aqui, assim, é o que eu te falei, a gente não pode generalizar. Aí a Sirene falou, Bigode, que é a partida perfeita. Não, Sirene, não xinga ela, Bigode. Relaxa, deixa eu responder, que eu vou responder mais tranquilo. O Bigode não quer partida perfeita, Sirlene. O Bigode só quer chegar ao final do jogo e se sentir bem com o que viu dentro de campo. Oscilar é normal. É impossível um time fazer jogos perfeitos às 38 rodadas. O que o Palmeiras fez na temporada passada é um exemplo disso. O Palmeiras foi campeão e tinha jogo que a gente olhava o Palmeiras, muita gente assistiu o jogo do Palmeiras, o Palmeiras não jogava nada e vencia. O Palmeiras não jogava nada, empatava. O Campeonato Brasileiro, ele premia quem é regular, quem não desperdiça pontos. E isso necessariamente não quer dizer que você vai jogar bem todos os jogos. Mas o problema é que o Flamengo não consegue jogar bem em praticamente nenhum dos jogos. A gente tem que parar de olhar a porra do resultado e começar a cobrar um pouquinho mais de desempenho. A gente não pode se sentir satisfeito em sair de um jogo com 70% de posse de bola, Bigode, e chutar menos a gol do que o Santos, viado. O Flamengo saiu do jogo com 10 chutes a gol e o Santos com 12.
O Santos acertou mais o gol do Flamengo do que o Flamengo o gol do Santos. E o Flamengo teve 70% de posse de bola. A gente não pode normalizar isso, cara. A gente não pode aceitar que o nosso time, com a folha salarial, com o faturamento bilionário que tem, aceite jogar e chutar menos a gol do que o Santos. Bigode, o Flamengo chutou 4 bolas na direção da baliza. 3 entraram, viado. As outras foram chutes por chutar. O Flamengo não se pode permitir enfrentar um Santos numa crise e não fazer com o Santos o que fez com o Vasco. Com o Vasco eu até entendo tirar o pé, Bigode, no segundo tempo. Eu até entendo. Tu meteu 4-0, o interesse com o jogo dá até uma diminuída. Mas o que eu esperava naquele 4-0 contra o Vasco é que o Flamengo voltasse no segundo tempo e colocasse uma derrota histórica na porra do Vasco. Mas eles não fazem. Isso eles não fazem. E o torcedor vai lá, caralho, vencemos o Vasco. O Vasco só venceu na primeira rodada do Brasileirão, gente. O Flamengo meteu 3-0 no Coritiba na primeira rodada, jogando ok, de um time que não venceu um jogo ainda no Campeonato Brasileiro, gente. A gente tem que parar de normalizar os jogos que a gente tem visto e começar a querer cobrar um pouco mais de futebol, cara. Porque esse time é capaz. Esse time ganha muito dinheiro para mostrar mais do que vem mostrando. É muito dinheiro para pouco interesse e compromisso desse time dentro de campo. É muito dinheiro para a gente ver esse time jogando esse futebolzinho de merda que a gente tem visto. O torcedor do Flamengo, hoje, tem assistido o jogo porque ama o clube e não porque o clube vem fazendo o mínimo para te fazer interessado no jogo. E sabe quem está sorrindo agora? Botafogo, Palmeiras e outras equipes por aí, porque sabe que o Flamengo pode muito mais, mas o Flamengo parece que não sabe que pode muito mais. Esse é o grande problema, Bigode. Sabe aquela máxima de que todo mundo enfrenta o Flamengo sendo o jogo da vida? Caralho, viado, era para o Flamengo fazer do jogo dele todo o jogo da vida, mas não faz. Salário em dia, futebol em falta, irmão. Tá faltando cobrança. E sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Porque dentro do Flamengo, os diretores, os dirigentes, todo mundo é amigo de todo mundo dentro do clube. Ninguém consegue cobrar, porque, segundo eles, esse time já ganhou 2 brasileiros, 2 Libertadores, campeão do Campeonato Carioca, campeão de Supercopa do Brasil. Esse time já fez muito. Não tem como provar mais nada. E aí algumas pessoas perguntam, e aí, Cleito, qual é a solução? A solução são essas janelas do meio do ano, que a gente sempre trabalha só nelas, de vir alguns jogadores que comecem a colocar outros no banco, para ver se só assim esses caras acordam para a vida. A nossa esperança está no Alan, Rossi, Luiz Araújo. A nossa esperança está em quem chega. E deveria estar em quem está aqui dentro, honrando o manto. Isso eu desculpa, eu não consigo ver, cara.